September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Olá, meus amores, bom dia. Voltamos às nossas aulas. Eu estava ausente porque estava dodói, mas a tia já está se sentindo bem melhor, tá bom? Vamos ter hoje aula de história. Iremos falar sobre o centro histórico do nosso país. Isso mesmo, abra na página 34. E aí, vamos ver o que é esses centros históricos? Vamos lá. Faça uma leitura comigo. Os centros históricos são lugares muito importantes para todo mundo. Ele guarda características que nos informam sobre como viviam nossos antepassados, oferecendo meio para que os estudiosos possam conhecer mais sobre a vida dos povos passados, além de conter muitas riquezas culturais. Nosso país é privilegiado, pois tem 14 centros históricos reconhecidos mundialmente e tombados como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Conheça a lista com esses 14 lugares. Viu, gente? Que os centros históricos, eles guardam muitas histórias dos nossos antepassados. Isso. Tudo aquilo que aconteceu, nós podemos ter acesso a essa história. Isso mesmo. Através de quê? Desses patrimônios que nos revela, nos mostra o quanto é importante a nossa história passada. O que foram formados, por quê, né? Qual foram as primeiros habitantes, o que levaram a formar, a ser considerado patrimônio, né, da humanidade. Isso mesmo, isso quer dizer que é tudo sobre a nossa existência. Isso mesmo, tudo aquilo que aconteceu, né? Daqui a um tempo, essa história que estamos vivendo, né, vai ser contada por quem? Pelos nossos netos, pelos filhos de vocês, exatamente. Que foi um tempo que? Um tempo onde vivemos de isolamento, né? Dessa doença aí, uso de máscara, né? Como isso vai ficar gravado na história. Esse tempo de hoje que estamos vivendo, essas aulas que nós estamos tendo, né? Daqui a um tempo você vai contar para o seu filho que você viveu esse tempo de isolamento por conta dessa doença e que tudo isso, né, é história. Exatamente, vai ficar registrado para que você venha um dia contar, ou os filhos, os netos venham conhecer esse tempo. E assim são os nossos centros históricos. Eles nos dão a possibilidade de conhecer o que aconteceu no passado. Então, como nós temos 14 centros históricos, exatamente, vamos conhecer esses 14 centros históricos, tá bom? O primeiro centro histórico é de Ouro Preto, Minas Gerais. O segundo é Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. O 3 é Ruína de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. O 4 é o Centro Histórico de Salvador, Bahia. O 5 é o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Minas Gerais. O 6 é Brasília, Distrito Federal, a nossa capital, né? Capital do Brasil, exatamente. Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Centro Histórico de São Luís. Isso é a nossa capital.
capital do nosso estado, Maranhão. A capital do nosso estado é o quê? São Luís, considerado patrimônio da humanidade. Exatamente. Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais. Centro Histórico de Goiás. Praça de São Francisco, Sergipe. Paisagem Carioca, Rio de Janeiro. Conjunto Moderno da Pampulha, Minas Gerais. E 14, Caivai do Valogo, Rio de Janeiro. Viu, gente? Como são 14 centros históricos e muitos desses, né? A tia escolheu que é justamente o nosso, exatamente, da nossa capital, São Luís do Maranhão. E nós vamos ver, né, esse centro histórico, todas as histórias do nosso centro histórico, da nossa capital lá de São Luís, através de um vídeo. Vamos acompanhar. Acompanha aí com a tia. E é só sair do aeroporto para ver as maravilhas de São Luís. A cidade é uma ilha, banhada por rio e mar. E dá para ver direitinho que ela é dividida em duas partes, a antiga e a moderna. E é por onde tudo começou por aqui que nós também vamos iniciar o nosso passeio, pelo Centro Histórico. São mais de 3.500 casas dos séculos 17, 18 e 19. A cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Entre essas construções está o Palácio dos Leões, erguido em 1612, época de fundação da cidade. Hoje é a sede administrativa do governo do estado. E alguns dos salões são abertos ao público. Uma oportunidade para a gente ver assim, de perto, o luxo desses espaços, decorados com peças de mais de 200 anos. Mapa na mão e nos pés, disposição para a caminhada. São ruas estreitas e cheias de histórias. São Luís foi fundada pelos franceses em 1612. Depois vieram os portugueses, que deixaram aqui uma marca muito importante na arquitetura. Essa rua é a Rua Portugal. Para entender por quê, basta dar uma olhadinha na fachada desses antigos solares dos Barões. Os azulejos coloniais estão por toda a parte, enchem as paredes e os olhos da gente. E sabe por quê? Porque a técnica portuguesa servia para refletir a luz do sol e para amenizar o calor. Nas casas preservadas tem comércio, órgãos do governo e museus, que guardam não só a história, mas o legado cultural. Uma das minhas sugestões é visitar esse espaço, o Centro de Cultura Popular. Eu me encantei descobrindo curiosidades sobre carnaval, festa do divino, tambor de mina, ou seja, as manifestações locais de fé e de festa. Faz com que o visitante sinta a maneira de brincar, a maneira de rezar, a maneira de se comportar do maranhense em relação à sua cultura popular. Quem quiser também pode vivenciar um pouco do cotidiano da cidade lá no início do século XIX. O imponente museu histórico e artístico reconstitui os casarões antigos com peças e móveis doados pela comunidade. Sem ir muito longe, dá para comprar as lembrancinhas para quem não veio. A Casa das Tulhas, essa espécie de mercado público, tem de tudo um pouco. Camarão? Tem, sim, senhor. Assim como a tiquira, essa cachaça feita da mandioca. As farinhas, as castanhas e, as frutas, típicas da região. A gaúcha aqui nunca tinha ouvido falar de várias delas. Comi bacuri pela primeira vez. É muito bom. Não sei nem dizer com o que parece. Esse aperitivo deu fome, então vamos almoçar? A nossa dica para quem gosta, mas gosta mesmo de frutos do mar, é esse restaurante do Senac, que também fica em um casarão do centro. Para os que não gostam de frutos do mar, outra opção é a carne de sol, também típica daqui. É deliciosa e sempre acompanhada pelo baião de dois, da farofa, do purê de macaxeira
só coisa boa. Para me despedir, decidi fazer um último passeio e ver a cidade de mais de 1 milhão de habitantes por um outro ângulo. Embarcamos nesse catamarã e deixamos a tranquilidade nos levar pelas águas da Baía de São Marcos. E lá na nossa página na internet tem os bastidores dessa viagem. E aí, gostaram de todas as informações, de ter visitado, né, através desse documentário, a nossa capital, a capital do Maranhão, São Luís. Quem ainda não conheceu São Luís? Mas eu sei que quando isso tudo passar, vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, tá bom? Isso mesmo. Agora vamos responder a página 35 sobre esses patrimônios e isso, quanta história guardada tem. E aí qualquer dúvida você pode estar me procurando no PV, não esqueça de mandar no PV, tá bom? Porque no grupo fica muito difícil da gente estar acompanhando, então a tia prefere receber no PV, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.